Essa teologia do domínio, ela é antiga, né? A gente poderia rastrear esta concepção até a Reforma Protestante, até Calvino, né? E indo para trás de Calvino, poderíamos entrar na teologia católica medieval, em Agostinho, e ir longe nesse negócio, mostrando que o poder sempre foi uma tentação para a religião, né? E os Estados Unidos foram aquele país único na história que resolveu impor uma divisão entre Estado e Igreja, né? Mas não fez isso sem contrariar interesses muito profundos. Então, a teologia do domínio é a expressão religiosa, eclesial, protestante, que dá sustentabilidade a este projeto. Se você perguntar a um teólogo da dominação, ele vai citar para você uma expressão que eu também tenho certeza que 99,9% dos que estão me assistindo nesse momento, que são cristãos, cristãos praticantes, especialmente evangélicos, e que têm alguma noção do projeto eclesial, né, conhece, que é o tal mandato cultural. O mandato cultural é uma expressão muito comum entre os presbiterianos, entre os calvinistas, baseado na primeira ordem que Deus dá ao ser humano, segundo o relato de Gênesis 1, 28. Né? Dominem a terra. Aí está a terra, né? Vocês foram criados, multipliquem-se, dominem a terra. Esse mandato cultural, idealmente, é concebido como uma delegação divina à raça humana. A raça humana como um todo. Então, todos os cristãos entendem que Deus delegou à raça humana, à espécie humana, o cuidado desse planeta. E esse mandato cultural, idealmente colocado, ele tem uma vibe ecológica. Né? O Frei Leonardo Boff diria isso tranquilamente. E muitos cristãos progressistas diriam isso. Então, o mandato cultural em si não tem culpa do mau uso, da malversação, né, que estão fazendo dele. Mas esses teólogos do domínio fazem o seguinte raciocínio teológico. E aí vocês veem como teologia serve para tudo. Né? Ora, Deus deu o domínio para aqueles que cumprem a sua lei. Quem é que cumpre a sua lei? Os cristãos. Resultado, conclusão lógica. Aos cristãos foi dado o domínio de todas as coisas. O domínio de todas as coisas. Aqueles que não são cristãos devem receber de nós, os cristãos, o governo, o império, porque eles estão sob uma escravidão, eles estão em rebelião contra Deus. E o nosso governo da sociedade, o governo dos cristãos sobre a sociedade, é para o bem deles, é para libertá-los da rebelião contra Deus. E se eles não quiserem, pau neles. Bom, pau neles não, pedra neles, né? Porque é o que a lei de Deus manda fazer com os blasfemos, com os rebeldes, com os idólatras, né? E aí então que entra a teonomia. Ora, como é que vai se dar esse governo dos cristãos em todas as áreas estratégicas da sociedade? Qual é o regime de governo que esse pessoal pretende implantar? Se você disser teocracia, de fato e de direito, tá certo, porque é isso que se quer, é isso que eles desejam. Mas o nome chique, o nome científico, correto, teologicamente correto, apropriado para essa ocasião é teonomia. O que significa teonomia? A lei de Deus. Ora, você poderia dizer, tá, qual lei de Deus? Bom, as respostas seriam, ora, a lei de Deus, meu chapa, os 10 mandamentos, a lei mosaica,
Aquela é a lei perfeita de Deus. Aquela é a lei que Jesus disse que não vai cair. Passará o céu e a terra, passarão, né? Os céus e a terra, mas as minhas palavras não cairão. Ainda um iota, um acento da lei vai se cumprir. Então, essa é a palavra eterna de Deus, ela vai se cumprir. E se a lei está dizendo para matar, é para matar, simples assim. E se a lei está dizendo que você pode ter arma em casa, então você terá, lei de Deus. Homossexualismo, crime de morte. Adultério, crime de morte. Estupro de uma mulher? Não. Estupro de uma mulher, convenhamos, a lei de Moisés diz que se você casar com a moça, tá tudo bem. Né? Então, a lei de Deus, essa lei do Velho Testamento, é colocada como a lei perfeita, a lei eterna, a lei irrevogável. Esta é a lei que deve ser colocada. Não espanta que esses ideólogos não tenham tido problema com o escravagismo americano. Não espanta que eles não se importem com os direitos das minorias. Né? Não estranha que os Estados Unidos não tenham evoluído para um estado de bem-estar social, mas para um estado de méritos próprios. Né? Porque isso é extremamente calvinista. Né? Você prospera porque você é predestinado para a bênção e para o governo. Né? E aqueles que não prosperam é porque estão predestinados para serem escravos, e isso é da natureza. Não tem como mudar. Essa terra está sob maldição, né? E se você não prospera é porque você está sob maldição e eu não posso fazer nada, né? Cada um tem seu lugar nessa ordem das coisas. Então, com isso, eu falei sobre reconstrucionismo, dominionismo, teologia do domínio e teonomia. O Júlio Braga disse que uma das bases do escravagismo era dizer que os negros estavam sendo purgados de seus pecados pelas mãos dos brancos cristãos. É para o seu bem. Que liam a Bíblia para eles. É para o seu bem. E pregavam o evangelho para eles. É o sul, né? O sul dos Estados Unidos, escravagista, branco, né? Que na Constituição americana perderam. Né? Perderam, porque eles queriam o protestantismo como religião oficial. Por isso que falar que os Estados Unidos são uma nação cristã é um mito, é uma ideologia, é o que se pretende, né? Que a Constituição americana reflita a lei de Deus. Então, por trás da Constituição americana, o que deve estar é a lei de Deus. Então, como é que nós vamos fazer isso vigorar? Ora, nós temos que tomar o poder. Tomar o poder, não. Isso é coisa de latino-americano. É tomar o poder. É convencer o eleitorado. Para isso, eles treinam candidatos políticos, economistas, todo tipo de gente para ocupar o poder. Olha, eu citei aqui o Ronald Reagan como sendo, digamos, a grande virada, né? A conjugação desta ideologia com a política de fato. Né? Aí você poderia dizer, tá, mas depois do Ronald Reagan veio o Bush pai, depois veio o Bill Clinton, depois veio o Bush, né, o Bush filho, depois o Obama e tal, quer dizer, tudo permanece como dantes na terra de Abrantes do tio Sam. Não é bem assim, não é bem assim. Né? Os Bushes deram vários passos em frente na construção dessa ideologia. O Trump, mesmo sendo o Trump, também deu muitos passos em direção. Então, é um projeto que está em andamento. Né? E aqui, por favor, não me venha com esse negócio de teoria da conspiração. Né? Porque essa é a acusação que tem sido feita a todos que tratam sobre teologia do domínio. A teologia do domínio, ela se esconde. Ela não é prontamente assumida. Né? Mas enquanto eles não fazem um presidente da República, que eles tentam a cada 4 anos, e dessa vez tentaram muito gravemente, muito agressivamente, né?
eles vão ocupando governos estaduais, supremas cortes estaduais, né? Então eles estão assumindo muitos postos de governo, né? E os Estados Unidos caminham para uma grande eclosão, né? Caminha para um grande crash, né? Já se fala até em uma nova guerra de secessão, que os Estados Unidos vão quebrar, vão dividir. Se insistirem nessa política humanista, liberal, os Estados Unidos não têm saída a não ser uma nova guerra de secessão. Para vocês verem a que ponto está a tensão por trás das eleições americanas e da política interna dos Estados Unidos. Quem vive lá sabe, né? Nós que estamos aqui de fora, estamos indiretamente, parcialmente interessados nisso, né? Por que eu estou mencionando a política americana? Porque ela veio para cá. E é aqui que nós queremos chegar, ok? Bom, então eu expliquei os 4 conceitos, beleza? Perguntas, comentários e tal, vamos lá, vamos conversando. O Júlio Braga disse, é verdade, pois as principais heresias que lidamos têm origem nos Estados Unidos. Dallagnol disse que os Estados Unidos são exemplos de nação. Isso. Agora, veja bem, por trás dessa roupagem moral, teológica, tem um projeto político. Então, a separação entre política e teologia, para eles, é um inimigo a ser superado. Aí você olha lá e olha cá, né? Um olho lá, um olho aqui, né? Lembrou bem, né? Lembrou bem. A Fátima Cerqueira está assistindo, falou boa noite, cada vez me apaixono mais pelo cristianismo. Aí colocou uma expressão em italiano, fratelli tutti, não sei. Fratelli tutti, é a encíclica do Papa. Ok. Ela é isso. Esse cristianismo é apaixonante. Né? Desviado é um horror. Né? Mas esse cristianismo que a gente vê, né, que está aí nas margens, né, é apaixonante. A Claudete Coutinho, problemas de última hora, mas cheguei. Boa noite a todos. A Maria Antônia Remídio, que está nos assistindo também. Disse, pensando aqui, desconfio que deve ter judeu nesse meio. E é possível, tá aí uma coisa para eu pesquisar. Tá aí uma coisa para eu pensar melhor. Né? Eu tenho falado nas minhas aulas de escatologia, olha só, vocês abriram aí uma questão muito importante que eu não preparei para tratar aqui, mas estou tratando no curso de escatologia, de Apocalipse Pé no Chão, que é o sionismo cristão. Então tem sim, tem uma vertente aí, né? Mesmo porque a ambição desses ideólogos não é apenas os Estados Unidos. São os Estados Unidos como guia das nações, né? Então é por isso que a coisa já chegou até nós. E aí sim, aí acho que entra os Estados Unidos com certeza, porque esse projeto político-teológico está conseguindo produzir um ecumenismo que nós não havíamos conseguido fazer. Falei isso na aula de domingo. Né? Esse ecumenismo, essa transversalidade do projeto, ela atravessa católicos, protestantes, pentecostais. Unidos por um bem comum. Unidos por esse projeto político. Comum, Então, olha que interessante. Né? É uma Babel. Né? É uma Babel. Nós somos diferentes, famílias diferentes, mas pela nossa Babel nós nos unimos. Né? O Hindu tem uma pergunta, ele falou, cheguei atrasado, mas o destino manifesto é um pilar da teologia do domínio? Perfeito. E em seguida ele diz, Estados Unidos já perdeu o domínio econômico para a China, e o domínio militar para a Rússia. A política externa de bloqueio econômico sobre os insubmissos tem prazo de validade curto. Então, o Destino Manifesto, ele é mais antigo do que esse tema que eu estou colocando hoje, né? Mas ele faz a gente lembrar... sim, o Destino Manifesto é um pouco mais antigo, mas é bem lembrado pelo seguinte, e aqui eu chamo a atenção para um ponto muito importante. Eu falei agora há pouco que nós temos dificuldade de falar sobre esse tema porque nós estamos dentro dele.
E quando eu digo que nós estamos dentro dele, nós temos que ver como essa nuvem se forma, tá? Não pensem vocês que esses homens aqui que eu citei são pessoas do mal, que vieram das profundezas do abismo. Não, são cidadãos do bem. E no bom sentido também. Já entendeu? está maculada, Essa expressão tá ruim aqui. É. Mas são pessoas boa, que querem. Eu estou muito decepcionado nos meus estudos aqui, que um filósofo que eu admiro, já escrevemos sobre ele, admiro, né? Leio e vou continuar lendo, né? Agora eu vou fazer uma seleção melhor das obras dele, né? Mas vou continuar lendo, que é o Francis Schaeffer. Tadinho do Francis Schaeffer. Nossa. Ele deve estar revirando no purgatório dos crentes, né? Deve ter um purgatório para ele. Porque ele foi cooptado ideologicamente para esse projeto, porque ele caiu na besteira de escrever um livretinho, um panfleto, chamado Manifesto Cristão. E se lascou, né? Virou o papa dos dominionistas. Mas voltando lá à questão do Destino Manifesto, sim, o Destino Manifesto é um germen dessa nova direita americana, com certeza. Ele demonstra um certo mito da nação cristã, né? Quando o Trump fala Make America Great Again, ele não está pensando apenas em capitalismo, não está pensando apenas em Pentágono, não. Isso tem uma ressonagem teológica também, né? De fazer a nação cristã, né? Fazer a nação cristã, em God we trust, né? Dólar e tal, toda essa mística do país cristão, né? Porque não existe forma mais eficiente de impor uma ideologia que não seja por meio de uma teologia, né? Então, eles sabem disso. Então, é um resgate desse mito, e essa, né, que o Mindu menciona aí, a questão do duelo, né, com a China e com a Rússia, tem uma conotação teológica, né? O George Bush, filho, já declarou esses países aí como o eixo do mal, né? Os pastores americanos, os ideólogos americanos, eles não falam de disputa política, de disputa econômica internacional. Eles falam de batalha espiritual. Nós estamos contra uma batalha espiritual. Vocês devem se lembrar agora da eleição do Joe Biden, como isso ressoou dentro das igrejas norte-americanas e das nossas, né, que são colônias das igrejas americanas, como uma batalha espiritual, né? A coisa tem a ver com o anticristo, com o apocalipse, com a besta, não sei o quê. Então tem uma expressão teológica, escatológica, bíblica, religiosa, que coloca Deus por trás do Partido Republicano, né? E a besta por trás do Partido Democrata, que vai conversar com a China, com a Rússia e tal. Eu não duvidaria se o Joe Biden... já é o anticristo agora. O Joe Biden já é o anticristo, é o novo anticristo. Alguém falou já. Isso, ele é. Mas eu não estranharia se o Joe Biden não fizesse uma certa jogo de cena com a China, com a Rússia e tal, para agradar esse eleitorado que melhor deixar quieto, né? Senão eles causam muito problema. Mas sim, tem essas expressões todas aí, e toda a política externa americana, todo o projeto dele para o Brasil, todo o alinhamento ideológico e teológico com o Brasil se encaixa dentro desse projeto.